A ideia de fazer o documentário sobre os trabalhadores em material reciclável começou em 2004, quando eu trabalhei no Serviço de Saúde do Trabalhador. A gente foi até o Parque Joinville, onde existia uma ocupação habitacional lá, onde moravam os trabalhadores que catavam papelão. E um dos catadores abordou a gente e comentou o seguinte, que ele gostaria muito de ser filmado durante o trajeto dele de trabalho normal. E desde lá a gente veio pensando na possibilidade de estar fazendo algum trabalho com esses trabalhadores. E esse ano a gente voltou à comunidade do Rio do Ferro, e chegando lá não existia mais a ocupação, porque a prefeitura tinha realocado todos os trabalhadores que moravam naquela região da ocupação. E entramos lá, conversamos com os trabalhadores, com os moradores, e a gente foi descobrindo várias coisas que modificaram completamente a ideia inicial do projeto. A ideia inicial do vídeo era fazer um roteiro, o trajeto, né? Filmar o catador saindo da sua casa, indo para o centro, como foi o pedido, né, de um trabalhador em 2004 lá no Rio do Ferro. Quando a gente chegou lá para começar a fazer as perguntas e fazer a abordagem inicial para montar o projeto para a Fundação Cultural, a gente começou a questionar e perguntar dos trabalhos que eles faziam e tal, e a gente conheceu a Dona Vilma. E conversando com a Dona Vilma, ela apresentou, né, a égua que ela havia comprado em prestações pra gente, e a gente questionou como é que é o nome da égua, e ela falou Burguesa, né? Na hora, assim, a gente começou a achar engraçada a situação, nossa, uma égua chamada Burguesa, e questionamos ela o porquê de que a égua tinha esse nome Burguesa. E ela falou que Burguesa era por conta que a égua era muito gorda, muito bonita, e toda a história que ela conta no documentário. Mas isso assim transportou daí a ideia inicial, que era fazer do trajeto do catador, para uma outra possibilidade de montagem de vídeo, que era de remontar nessas representações sociais que essas pessoas têm, né? E o fato de uma égua ser chamada burguesa remete a toda uma discussão que dá para se fazer até, inclusive, no campo da antropologia, de quais são as representações sociais que essas pessoas que vivem dentro de uma comunidade, né, que de certa forma estão numa outra realidade de vida, entendem da situação, da onde elas vivem e da sociedade, como a sociedade se forja. A primeira investida que a gente fez lá para conhecer o local e conversar com as pessoas, nós fomos, eu e o Geraldo, a gente foi para lá de bicicleta, com uma câmerazinha na mão simples, um bloquinho de anotações, e começamos a conversar, a abordar, dizendo que a ideia era fazer um projeto de um vídeo documentário sobre os trabalhadores ali. E as pessoas que chegavam perto da gente e com quem a gente ia conversar, elas ficavam muito reticentes, porque elas achavam ou que a gente era fiscal da prefeitura, ou que a gente estava ali para investigar alguma coisa, ou que a gente estava ali para fazer alguma espécie de delação ali, das próprias condições de trabalho deles e tal. Então, assim, a partir do momento que a gente foi conversando e foi assim mostrando que a ideia era fazer um vídeo documentário que apresentasse eles para a comunidade, para a sociedade, de uma outra perspectiva, eles começaram, né, a achar que a gente tinha alguma influência política dentro da cidade. Daí começaram uma outra etapa, que foi a etapa de abordar e perguntar se havia possibilidades, por exemplo, de se conseguir um terreno, ou se conseguir, né, escola, se conseguir uma casa na habitação. E daí começaram a perguntar, a questionar se havia possibilidade de a gente estar intermediando e estar conseguindo algumas questões para eles ali. Depois de várias investidas lá, eles começaram daí a ver que o trabalho não era, né, que não era nem de delação, nem tampouco de mediação entre o poder público no sentido de trazer algum benefício para ali, porque não é esse o papel da gente lá, mas que o papel da gente lá era transformar, mostrar o trabalho deles de uma outra forma, dentro da perspectiva deles, dentro daquilo que eles entendem pelo trabalho deles, pela vida deles, utilizando a linguagem deles para mostrar a realidade que eles vivem.
os resultados que possam emergir desse trabalho que foi realizado nessa comunidade, eu acho que é evidenciar e tirar do anonimato essas pessoas, né? É que possam ser estabelecidos outros olhares sobre aquela comunidade, né? Que as pessoas possam olhar para aquelas pessoas que vivem naquela região, uma região empobrecida, de trabalho precário, de condição de vida, de certa forma até miserável, que as pessoas possam olhar para lá e começar a considerar e analisar aquelas pessoas de uma forma comum, de uma forma normal, como um trabalho outro, né, mas que precisa ser revisto, precisa ser reconfigurado, precisa se criar políticas públicas para aquele determinado setor, né, de trabalho informal que existe ali. Eu acho que suscitar o debate público sobre aquelas condições em que aquelas pessoas vivem, sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão do alcoolismo, sobre a questão das relações pessoais que se estabelecem ali, transformar o vídeo num difusor de crítica social.